A Cleia, ô Cleia, tudo bem? O que significa ter um IgA e IgG positivos no 22º dia após os primeiros sintomas, por favor? Eu acho que não é IgA que você está se referindo, você está se referindo a IgM, né? Que o teste que nós fazemos é justamente o IgM e o IgG positivos para coronavírus. Esse IgM e IgG eles podem ser feitos através do teste da cromatografia, que é o teste rápido, onde a gente bota 2 a 3 gotas de sangue no aparelhinho, coloca a substância tampão e tenta identificar se aquele aparelhinho, aquele dispositivo vai mostrar barrinhas relativas à positividade tanto para o IgG quanto para o IgM, tá? E existe o teste de sangue, que é um teste mais demorado, onde você detecta o IgG e o IgM diretamente num tubo de sangue no laboratório. É um teste mais fidedigno. Você me disse que após o 22º dia, após os primeiros sintomas, você começou a desenvolver IgM e IgG positivo, tenho certeza que não é IgA. Isso é normal acontecer, tá? Se realmente você pegou o coronavírus. Eu vou lhe explicar o seguinte, a gente tem vou começar desde o início da contaminação para que você entenda isso adequadamente. Você entrou em contato com o coronavírus, né? O coronavírus, por sua vez, ele foi apresentado a um sistema imunológico chamado sistema inato. E existe também um período de incubação, ou seja, um período desde o início do contágio até o início dos sintomas, onde o coronavírus ele está incubado e ele vai se multiplicando até causar uma viremia suficiente, ou seja, uma quantidade de vírus suficiente para que ele venha a causar os sintomas. Ok. A partir dali, a partir do início dos sintomas, então, você já pode, então, ter o início da produção de anticorpos, mas para que você possa realmente detectar esses anticorpos, que é a chamada janela imunológica, né, do início da produção até um quantitativo adequado de anticorpos, demora mais ou menos, isso do início dos sintomas, demora mais ou menos de 10 a 14 dias. Então, a partir do 10º dia ao 14º dia, você pode ter o início da produção do anticorpo chamado IgM, que é um anticorpo produzido para combater o vírus, ok? Então, o vírus entra primeiro em contato com a imunidade inata, por sua vez, tenta controlar a infecção viral, manda uma resposta para a imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida, através de linfócitos T e B, começam a estimular a produção de anticorpos, então você tem então o início da produção do anticorpo IgM, tá? Isso a partir do 10º ao 14º dia após o início dos sintomas. Muito bem. Depois do 10º ao 14º dia, você começa a produzir um anticorpo da classe IgG, que ele começa a ser detectável a partir do 21º dia após os sintomas. Você preste atenção que eu não falo ele é detectável a partir do 21º. Não, ele começa a ser detectável a partir do 21º dia. Então pode ser que no 21º, 22º, 23º você não consiga detectar. Você tem que repetir ele novamente, uma semana após, 2 semanas após, para ver se consegue então haver a detecção do anticorpo IgM e do anticorpo IgG. Perdão. Você me disse que tem um IgM positivo e um IgG positivo a partir do 22º dia. Isso é completamente normal, ou seja, você ainda tem anticorpos que estão sendo produzidos para combater o vírus que está em atividade, e você está começando também a produzir anticorpos, os anticorpos neutralizadores, que é aqueles anticorpos que, em teoria, nós não sabemos ainda exatamente se esse vírus ele é neutralizado totalmente pela produção de anticorpos ou se existe também uma imunidade celular envolvida, principalmente da imunidade inata, mas em teoria esses anticorpos eles neutralizariam o vírus, e você está começando a produzir anticorpos neutralizadores para dar uma memória mais a longo prazo, uma memória protetiva, protetora, para que você não tenha mais o vírus em teoria, tá bom? Mas isso tudo é teoria porque as pesquisas estão mostrando que parece, quando eu digo assim, eu sempre relativizo, né? Eu não posso dizer com certeza, porque é um vírus novo, não é novo, mas essa mutação do vírus, o Covid-19, é algo recente. Então a gente sempre tem que dizer em teoria, a possibilidade, a gente sempre relativiza, né? Existe sempre um eufemismo em relação a isso. Então parece que o vírus ele não é neutralizado somente por anticorpo. É como o vírus da AIDS. Você pega a AIDS
você desenvolve AIDS, tem a doença AIDS, mas você tem anticorpo contra IgG, que teoricamente seria um anticorpo neutralizador contra o vírus da AIDS, por exemplo. Você tem o vírus do herpes também. Se a gente medir IgG para vírus de herpes em toda a população mundial, 95% da população mundial vai ter IgG positivo contra o herpes. A mesma coisa acontece contra o vírus da catapora, né? Muitos pacientes, depois que tem a catapora, eles desenvolvem o chamado herpes zoster, ou seja, o paciente que pega a catapora, quando criança, ele nunca fica curado da catapora, ele vai ter o IgG positivo. Isso não faz com que o vírus não venha se manifestar, porque ele fica em estado de latência. Então, existe uma possibilidade desse vírus estar em estado de latência no seu organismo e você nunca ficar curado dele, apesar de você ter anticorpos que, teoricamente, seriam anticorpos neutralizadores da classe IgG. Entendeu? Então, Cleia, é o que está acontecendo com você. Você ainda está com o vírus em atividade, você tem um IgM positivo, mostrando que o vírus, que o seu organismo ainda está produzindo anticorpos contra o IgM, mas já está começando a haver a conversão de uma predominância de IgG, né, ou pelo menos o início de uma predominância de IgG, que seriam os anticorpos neutralizadores e bloqueadores, tá bom? A minha orientação é a seguinte: você, tendo somente a predominância de IgG, ou seja, não tendo mais o IgM detectável no seu organismo, no seu sangue, o que você tem que fazer? Você tem que repetir o teste do SWAB com a identificação do RT-PCR para ver se você ainda está com o vírus colonizado no seu corpo. Lembrando que o teste do SWAB positivo, ele pode dar duas situações: ou você ainda está transmitindo um vírus, mesmo com anticorpo bloqueador, anticorpo neutralizador, ou você pode ter um falso positivo, que aquele teste ele identificou só fragmentos do vírus e você não necessariamente está transmitindo o vírus, tá bom? Isso é muito, muito importante que a gente deixe isso bastante claro, para que você entenda quais seriam os próximos passos em relação a esse vírus, tá bom, Cleia? Muito obrigado pela sua pergunta. Se ficou confuso, volta e manda mais pergunta para a gente, que vai ser um prazer respondê-la. Um abraço, obrigado.